senses on the slowly break the ice and see what we could be. A mystery. Muito bem, boa noite pessoal, boa noite mesmo, tudo bem com vocês? Um pouco enferrujado aqui para fazer a live, mas vamos em frente. Agradecer demais a todas as pessoas que durante essas 3 semaninhas aí que eu resolvi tirar umas férias para curtir os meus netinhos e as pessoas mandando constantes mensagens, indagando sobre as lives, etc e tal, né? Eu tinha avisado, mas algumas pessoas, quero crer que pelas atribulações do dia a dia, não prestaram atenção. Então eu retorno hoje com as lives, hoje é dia 27 de julho, né? E pretendo agora não interromper mais as lives, salvo motivos de força maior, até o início do processo eleitoral de 2024, onde nós temos a clara intenção de participar como candidato ao cargo majoritário da Prefeitura de São Sebastião, certo? Então vou tentar levar esse trabalho aqui sem sofrer nenhuma interrupção, para que você possa anotar na sua agendinha assim, ó, quinta-feira, toda quinta-feira, 19 horas, tem a live do Juan. Então, para que eu possa passar informações para você, fazer análise aí da cidade, né, das coisas da administração, e a gente possa estabelecer um bom diálogo e aprenda a se conhecer melhor, né? Então, enquanto eu vou cumprimentando aqui as pessoas que estão já presentes na live, confirma aqui para mim se o som e a imagem estão legais. Eu já percebi que eu esqueci de ligar umas lâmpadas aqui. Espera aí que eu vou ligar as lâmpadas. Enquanto isso, você manda aqui se o som e a imagem estão bons. Voltando, aqui estou eu novamente. Eu só quando está enferrujado, esqueci de ligar as luzes. Muito importante a iluminação, né, para você ver perfeitamente os meus olhos. Não que eles sejam bonitos, mas os olhos falam mais que a boca, né? Todos sabem disso. Então lá vamos nós. Agradecer aqui a presença dos amigos Marcelo Matos, Edelso Santana, a
Elisete Nossabem, minha querida amiga, esposa do Amin, meu parceiraço. Boa noite, amigo, estamos juntos. Eu é que fico muito feliz por poder contar sempre com a amizade e com o apoio das famílias que me conhecem há muito tempo, né? Professora Catarina Ronigan, um super abraço, beijão. Zeca, meu parceiro, tudo bem? Tudo bem, Zequinha, tudo bem mesmo. Rosivaldo, Zé Luiz, lá do Estrela, lá no Jaraguá, né? Zé, hoje eu mandei pro seu link, hein? Andréa Paiva, prazer tê-la aqui, querida. Minha irmãzinha Genoveva. Silvia Helena muito participativa sempre. Obrigado, Silvia. Rairon é o chefe de gabinete do vereador Wagner Teixeira, sempre participando da live aqui, e eu tenho muito respeito por ele e pelo trabalho dele. Beleza, Rairon. Giralda, Carlinho Português, grande parceiro, obrigado. Minha irmã Mercedes, Kawai Lima, obrigado, Kawai, por estar aqui. Zé Antônio Aniceto, Valmor, obrigado, Valmor. Ari Pedro Assunção, amigo de muitos anos, hein? Silvana, boa noite aqui de Portugal, 100% São Sebastião. Silvana, que linda. Um abraço pro Zequinha aí, sejam muito felizes, espero que vocês encontrem aí muitas alegrias, né? As pessoas saem do país às vezes para viver aventuras, né? Vocês foram para buscar um novo mundo, uma melhoria na qualidade de vida, né? Fico feliz que vocês estejam por aí. Rodriguinho Alves, boa noite, padrinho, forte abraço. Forte abraço, Rodriguinho. Dê um abração aí no Raimundinho, na Dona Edi. Diga que não esqueçam de mim. Estou acompanhando com muita atenção o que está acontecendo aí na Praia das Cigarras, tá? Wagner, obrigado, Wagner, por estar aqui. Francisco Lucas, Ricardo, Rodrigo, meu amigo Rodrigo arquiteto, boa noite. Pois então, nós vamos começando aqui a live, que eu vou tentar não esticar muito a live, tá? Para a gente poder conversar vários assuntos, então eu vou acelerar aqui um pouquinho. Primeiro, eu queria fazer umas lembranças aqui e minhas homenagens, né? Mandar um beijo e parabéns para dona Denise de la Guardia, uma senhora que eu estimo muito, ela e toda a sua família, pessoas muito queridas. Parabéns pelo seu aniversário e que você continue sendo essa pessoa super amável que você é, tá? Terça-feira eu fui a Camburi, lá bater um papo com uns amigos lá no Areão, né? E encontrei muitas pessoas que me receberam carinhosamente, né? E travamos ali uma conversa muito simpática com relação às eleições de 2024. Nós estamos visitando amigos e dizendo a eles do nosso interesse, nosso desejo de participar como candidato a prefeito lá em 2024, né? E estamos sendo muito bem recebidos e eu sou muito grato a todos aqueles que são moradores das antigas áreas de congelamento, né? Das ZEIs que nós criamos durante o nosso governo, que tem nos recebido com frases hoje bastante carinhosas, né? Invertendo aquele conceito equivocado que tinham de que nós queríamos causar-lhes prejuízos, né? Por fiscalizarmos intensamente e exigir que aguardassem a regularização das áreas para que pudessem implantar suas moradias, né? Para que não tivessem consequências como a que aconteceu agora no dia 19 de fevereiro passado, né? E que muita gente está dando desculpa, mas nós sabemos perfeitamente quem são os responsáveis. Eu particularmente fiz tudo o que pude para orientar e prevenir o povo de que isso poderia acontecer. E hoje nos antigos núcleos congelados, né, nas áreas de ocupação, que eu volto a visitar agora,
eu recebo muito apoio, muita compreensão. Então espero que vocês transmitam isso para todos, né? O Dr. Juan, quando prefeito, o que ele buscava era que nós tivéssemos condição saudável e segura de moradia regularizada. Não era um prefeito irresponsável como tantos outros que simplesmente queria o voto de vocês e os enganavam, né? Então, obrigado à comunidade lá do Areão. Chique, gostei muito de conversar com as pessoas que estavam lá. Havia moradores do Piavu, que aliás vou fazer uma visita no Piavu, se não na semana que vem, na outra, vou marcar uma reunião lá no Piavu, rever amigos ali pelo Piavu e também colher o sentimento que eles têm hoje com relação àquela área de ocupação que joga a comunidade daqui para lá e não resolve absolutamente nada, sendo que os instrumentos hoje de regularização fundiária são muito fáceis em contraponto ao que tínhamos na nossa época, que as dificuldades eram imensas, né? Então, um super abração ao povo da Costa Sul, em especial a comunidade do Areão, que eu estive lá na terça-feira, né? Em função disso, eu não consegui ir na festa de Santana, aqui no Pontal da Cruz, né? Uma festa que eu, com constância, gosto de visitar todos os anos para abraçar os familiares tão simpáticos daquela comunidade ali. Então sei que foi uma festa muito linda, então fica minhas homenagens à família que mantém essa tradição aí com muita perseverança, né? Isso é muito legal. Eu coloquei aqui uma fotinho, deixa eu ver se eu acho aqui, e render aqui as homenagens à Diva Neide. A Diva foi minha chefe de divisão na época em que eu fui prefeito, uma pessoa extremamente responsável, extremamente competente e que assume agora a presidência do Rotary Clube de São Sebastião. Então, Diva, que você faça uma gestão muito legal, mantenha esse importante aspecto do Rotary Clube, que é um clube de serviços e que presta muita assistência às pessoas que necessitam de apoio dentro do nosso município. É um bom parceiro do governo municipal. Fizemos grandes ações em parceria à época com a Vilma, com as pessoas que eram os presidentes do Rotary durante a minha gestão. Então, parabéns, Diva. O Rotary ganha muito com a sua assunção ao cargo de presidente do Rotary Clube de São Sebastião, tá bom? Desejo muito boa sorte para você e muito trabalho a essa entidade aí que é tão importante para o nosso município. Fica aqui também, ó, uma curiosidade, né? Não, primeiro um convite aqui. Eu gostaria de fazer esse convitezinho, ó. Amanhã, sexta-feira, começa o arraiá gastronômico do Projeto Buscapé. O Projeto Buscapé é um projeto que se iniciou lá em Boiçucanga, né? Durante a minha gestão ele já estava ativo e nós fomos muito parceiros do Projeto Buscapé. Eu lembro que a Rosa levou aos integrantes do Projeto Buscapé kimonos, bolas, uma série de coisas para que a gente pudesse manter esse projeto de pé, que atende uma comunidade muito importante lá da Costa Sul. E eles desencadearam um trabalho que é o Arraial Gastronômico e que é sensacional, né? São grandes chefes capitaneados aí, não sei se dessa vez, mas sempre com a presença muito forte do chefe que tem, não vou fazer propaganda, que tem um restaurante muito legal chamado Taioba, lá em Camburi, o Eudes, e que sempre está muito presente nessa questão de atenção às causas sociais do município. Então eu vou lá amanhã, sexta-feira, e quero encontrar os meus amigos da Costa Sul lá no projeto. Já combinei com algumas pessoas que nós vamos tomar uma cervejinha lá. Eu gosto muito de prestigiar esses eventos que têm uma iniciativa forte, uma origem dentro das comunidades. Parabéns aí ao pessoal do Projeto Buscapé. Amanhã estarei aí. Vou lá sim, senhor. Eu gosto muito dessas
dessas festas de comunidade, né? O que mais que eu queria falar aqui para você? Sim, mais um toquinho aqui, ó. Está aí os servidores públicos municipais de novo em desespero, né? Por falta de política de respeito aos servidores da Prefeitura de São Sebastião, discutindo aí com o prefeito que eles merecem ao menos o reajuste inflacionário no seu salário, já que o prefeito já há vários anos não oferece um mínimo de reajuste aos senhores servidores e eles estão desesperados, né? A inflação, né? Os desacertos das políticas econômicas, eles acabaram desgastando o salário dos servidores e eles precisam ser repostos, né? Então eu somo aí com a classe dos servidores municipais que estão exigindo aquilo que é direito deles, ao menos a reposição inflacionária para que não corroa tanto o poder de compra dos servidores municipais, né? Os servidores municipais de São Sebastião foram muitíssimo desprezados nessa gestão em especial. Preferiu-se dar o aporte de recurso para os trabalhadores para aqueles que ocupam cargos comissionados, não servidores de carreira. Uma infinidade de servidores comissionados que não são servidores de carreira e que seguramente consomem uma boa parte da folha de pagamento. E isso faz com que os servidores tenham dificuldades a ter acesso às suas reposições salariais, né? Vale a pena lembrar, porque algumas pessoas têm memória bastante curta, né? Durante a nossa gestão, os cargos comissionados da Prefeitura de São Sebastião eram destinados em 75% das vagas eram destinadas aos servidores de carreira. E de todos os cargos comissionados, nós ocupávamos apenas 60% das vagas. Demonstramos uma contenção de custos para que a gente pudesse prestigiar os servidores de carreira, né? E as reposições salariais foram todas elas efetivadas durante os 4 anos em níveis acima da inflação. E tive a ousadia de iniciar uma atividade na prefeitura que foi a concessão do 14º salário para os servidores. Hoje mal recebem o salário, quem dirá algum aporte assim extra para estimular o servidor de carreira e para valorizar, né? Para honrar o trabalho dos bons servidores de carreira que nós temos na Prefeitura de São Sebastião. Então contem aí com a minha solidariedade, meu apoio, eu vou divulgar o que puder. Talvez a gente falando, o prefeito resolva ajudar os servidores, né? E conceda uma boa reposição, um reajuste salarial, ok? Bom, perdão. Entrando no assunto, né? Eu gosto sempre de fazer uma lembrancinha aqui a respeito da Câmara Municipal. Eu sempre considerei a Câmara Municipal a eleição da Câmara Municipal um dos votos mais importantes que tem dentro do município. Porque o chamado vereador, ele tem uma função tão importante que nem ele mesmo sabe o que está fazendo ali dentro, né? Uma boa Câmara com bons nomes qualificados, eles conseguem controlar eventuais desvios ou desacertos de um administrador público. Agora, quando o administrador público é da pá virada, é do cambalacho, é da falcatrua, e a Câmara tem uma tendência mais ou menos igual, aí vira um boné velho e a cidade vai à bancarrota. Então eu sempre dedico essa atençãozinha para sensibilizar alguns amigos que tenho lá que são vereadores, para que eles assumam o papel de vereador, né? Não se prestem a essas jogadas, né? Não se prestem a receber agrados e esqueçam de exercer a sua função, que é controlar o poder público municipal executivo, para que não se cometam tantas atrocidades como as que estamos vendo hoje, né? Esses desacertos tremendos que estão acontecendo na cidade.
Então, dentro disso, ó, aquele processo de cassação que iniciaram lá na Câmara Municipal, constituiu-se uma comissão cujo presidente é o vereador Pichoxó e o relator é o vereador Nabuco e é membro também o vereador Daniel Simões, sofreu a impetração de um mandado de segurança que tentou suspender as ações da comissão de cassação, porque teriam perdido os prazos, né? Eu alertei vocês que a comissão estava um pouco titubeante, demorou bastante para iniciar seus trabalhos e estava uma coisa meio de bastidor, não estava pública as ações realizadas pela comissão. E o juiz, numa primeira medida, ele entendeu que realmente se extrapolou o prazo de 90 dias que a comissão tinha para encerrar os seus trabalhos. Os advogados do senhor prefeito são regiamente muito astutos. E eles conseguiram convencer o senhor juiz de que o prazo já se havia esgotado, não se chegou a nenhuma conclusão. Só que deixaram uns rabinhos, né? Deixaram as falhas que foram prontamente percebidas pelo Ministério Público. E o Ministério Público agora ofereceu uma contestação, e em cima dessa contestação, e agora o juiz está na mesa do senhor juiz, hoje ainda, dia 27, né? Está para despacho do senhor juiz para decisão. O Ministério Público diz que tem que retomar os trabalhos da comissão por uma série de motivos, e o mais importante deles, que é aquilo que ressaltamos à época, né? Há uma suspeita muito forte, de que tentaram dar um passa-moleque no senhor juiz, porque os advogados argumentaram que o prefeito havia sido notificado nesta data aqui, ó, dia 21 de março de 2023. E essa assinatura aqui, diziam os advogados, era o recebido do senhor prefeito. E nós alertamos que essa não era a assinatura do senhor prefeito e que havia aqui uma falcatrua, uma tremenda malandragem para que o prazo fosse contado bem antes do prefeito ter recebido a notificação. Essa assinatura não é do senhor prefeito. E tão grosseira era a falha que o Ministério Público nessa contestação coloca agora assim, ó: na manifestação de folhas tal apresentada pelo próprio impetrante, quer dizer, pelo prefeito, há a confirmação de que a assinatura posta no documento não é do senhor prefeito municipal. E com isso perde-se a única prova apresentada pelo impetrante de que sua notificação ocorreu de fato no dia 21 de março de 2023. Então eu acho muito provável que ante a descoberta da maracutaia aqui, que o juiz determine que prossiga o andamento da comissão de cassação do senhor prefeito, que terá aí mais uma semana aproximadamente para terminar a sua atividade. Qual a expectativa, Juan? A expectativa é que eles não cassem ninguém, né? E a minha expectativa desde o início era que isso não ocorreria, não haveria cassação do senhor prefeito, porque a Câmara, em boa parte dos nomes que lá estão cooptados pelo senhor prefeito. Tem cargos, tem favores, recebem alguns agrados regularmente, recebem proteção jurídica, recebem uma série de agrados pagos com o dinheiro da população, que impede que eles partam para a efetiva ação de fiscalização que a prefeitura tem que ter sobre o poder executivo. Agora, recente, chega aos meus ouvidos que o presidente da Câmara, o senhor Marcos Fulli, meu amigo, iniciou sua carreira política em fileiras minhas como candidato a vereador. Ele acaba de colocar dentro da administração, dentro do executivo, parceiros seus ocupando cargos
de alto escalão dentro da Prefeitura de São Sebastião. Ou seja, ao que tudo indica, também o nosso presidente já foi cooptado. Então, essa maneira de agir do senhor prefeito municipal é o submundo da política e que agrada muito àqueles que não têm muita seriedade no trato com a coisa pública. Então, vai ser dado o prazo, acredito, amanhã provavelmente o juiz decide, para que a comissão continue os seus trabalhos, mas não vai acontecer nada decepcional, porque cada vez mais com essa carestia de recursos que está por aqui na cidade, os vereadores se curvam aos desejos do senhor prefeito. Então não teremos nenhuma novidade. Mas o que me agradaria ver era a comissão trabalhar com celeridade, com profissionalismo e mesmo que não caçasse, que fosse feito um trabalho sério que honrasse o dinheiro do munícipe, o que parece que não vai acontecer, né? Está toda contaminada. E a Câmara tem se mostrado extremamente igual no que tange ao mau uso do dinheiro público, né? Me remeteram isso aqui e eu vou ser obrigado a dar um toque, porque já está em discussão nos meios de comunicação do município essas malandragens que sempre se faz dentro da Câmara Municipal. Eu brincava há um tempo atrás assim, gastam tanto dinheiro com pintura na Câmara todo ano, pintura, revisão, não sei o que a parede da Câmara já tem praticamente o dobro da sua espessura de tantas camadas de tintas que recebeu. E a cada 6 meses pintam de novo, né? Mas fora isso, agora a modinha é o trabalho com licenciamento de sistemas de informatização. A Prefeitura já tem um contrato, né? De prestação de serviços de informática dentro da Prefeitura de São Sebastião. Que é esse contrato aqui que eu coloco aqui na telinha, né? Só para dizer que eu não estou falando no vazio, e que sofreu agora um aditamento de R$55 mil. Gerenciamento de atos normativos compilados, portal da legislação, portal da produção legislativa, portal de estatística da produção legislativa, Ou seja, colocar a vida administrativa da Câmara Municipal no que tange aos trabalhos legislativos dentro das redes, dentro do mundo da internet. E qual não é a surpresa, né? Que agora o senhor presidente da Câmara, ele faz um novo contrato para utilização temporária de solução em ambiente web de gestão integrado com inteligência artificial. Piada. Para gerenciamento de módulos de gestão da Câmara com aplicativo móvel para o cidadão e portal web integrado ao serviço para o município. Ou seja, a mesma coisa. A utilização da internet dentro da Câmara Municipal, colocar o serviço à disposição. Há pouco tempo ele recusou ou rejeitou um contrato existente lá que eu não me digno a analisar se estava correto ou não, mas já existia alguma coisa nesse sentido. E agora faz um novo contrato por 12 meses, sendo que já está existente e que foi prorrogado com aditivo por módicos mais R$522 mil. Ou seja, agora nós temos que estar assim, atentos ao que está acontecendo no Poder Executivo e também atentos ao que está acontecendo no Poder Legislativo, porque os valores que passam tanto pelo Poder Legislativo como pelo Poder Executivo são absurdamente altos. A Câmara Municipal de São Sebastião é a Câmara que tem o maior custo de todas as câmaras do litoral e Vale do Paraíba. Valor altíssimo para a manutenção da casa. E a Prefeitura de São Sebastião é um dos maiores orçamentos per capita do estado de São Paulo. Ou seja, dinheiro fácil demais, que se não for administrado com
parcimônia, com equilíbrio, né, com justiça, é facilmente drenado para agradar grupos políticos e para enriquecer parceiros, né? É preocupante isso em São Sebastião, sabe? Eu desde há muito tempo uso a frase assim: dinheiro demais, em boa parte dos casos, não é solução. É um grande problema para os munícipes pagadores de impostos, porque aqueles do mundo político que são extremamente sorrateiros e matreiros pagam qualquer coisa para ocupar os cargos. E alguns grupos políticos fazem qualquer coisa para que os seus apaniguados atinjam o poder, para que eles possam manusear as cordinhas e enriquecer grupamentos políticos extra-município. Tá entendendo, né, o que eu estou falando? Então, dentro disso é que eu digo para vocês: chegar à prefeitura de São Sebastião, qualquer cidadão poderia, mas era muito importante que o eleitor tomasse atenção para que chegue à prefeitura pessoas que têm, no mínimo, respeito com a coisa pública e têm um mínimo de noção de administração. E esse cenário que aparece agora para as eleições de 2024 está extremamente preocupante. Pessoas sem nenhuma habilidade administrativa comprovada, pessoas sem nenhuma experiência administrativa comprovada, mas que têm por trás de si máquinas extremamente ricas, ou dentro do nosso município, ou em municípios vizinhos que patrocinam alguns que eles querem que chegue ao poder. Nós vamos nos contrapor a isso, sabe? Com toda o respeito a qualquer candidato, mas cumprindo nosso papel, dizer àqueles que vão participar da eleição, né, os mais importantes, os eleitores, tomem atenção, porque o município não pode viver nessa pindaíba por conta de má gestão e de administradores incompetentes. Se o administrador for sério, bravinho, for muito assim, obstinado, não tem problema. O que não pode ser incompetente, não pode ser irresponsável, não pode ser marionete na mão de ninguém e não pode ser criado para satisfazer grupos políticos externos à nossa cidade. Por isso, eu capitaneio e organizo uma resistência a essa investida sobre o nosso município, com essa frente aqui de todos aqueles que acreditam que São Sebastião tem que ser administrado por aqueles que amam a terra, não aqueles que vão se prestar a servir os que querem usurpar os direitos dos nossos cidadãos. Nós somos 100% São Sebastião. Bendito. Quero aqui aproveitar o ensejo e me dirigir aos integrantes da Guarda Civil Municipal de São Sebastião. Eu tenho falado algumas vezes, por vezes, sobre a importância desse segmento da administração pública municipal, que é a corporação dos guardas civis municipais. E como de costume, as pessoas distorcem tudo aquilo que eu falo. Eu tenho insistido tremendamente que a Guarda Civil Municipal de São Sebastião não pode ser joguete na mão de administradores marqueteiros. Porque o que está em jogo é a responsabilidade e aquilo que poderá recair sobre os integrantes da Guarda Civil Municipal. Então, quando eu disse há algum tempo atrás, e vou repetir, que não se pode brincar com essa corporação, como faz o atual alcaide, nós não temos polícia municipal em São Sebastião. E ninguém conseguirá ter polícia municipal a menos que uma lei maior determine isso. A menos que uma lei maior determine isso.
E o risco que correm os nossos guardas municipais ao receberem essa alcunha de polícia municipal e de serem fartamente armados com armas de grosso calibre, etc. e tal, poderá incorrer em algum acidente que vai levar um dos elementos, um dos integrantes da guarda a complicações jurídicas muito graves se ele não fizer bom uso de tudo isso que recebe. Em especial porque não tem o respaldo legal para esse tipo de atividade. Então a minha preocupação não é se você recebe arma calibre 12, se você tem pistolas da Beretta, etc e tal. A minha preocupação é o que vai te proteger de algum inconveniente que eventualmente possa acontecer. Porque você é um guarda civil municipal. Agora, se você tiver paciência, né, tiver essa pretensão, aguarde, está tramitando, né, na Câmara Federal um projeto de lei 1316 que autoriza, de 2021, que autoriza uma alteração no Estatuto Geral das Guardas Municipais para que se use a denominação Polícia Municipal. Então, que as guardas civis municipais também possam ser chamadas de Polícia Municipal. Eu continuo mantendo a mesma preocupação, porque, em essência, essa alteração aqui, ela apenas muda a denominação. Se houver interesse, em vez de chamar a Guarda Civil Municipal, ou Guarda Metropolitana, ou outro nome que eventualmente se utilize, poder-se-á denominar essa corporação como Polícia Municipal. Parabéns, pode agora fazer o disco, pode colocar nos carros, mas por enquanto não. Isso está em tramitação, né, na Câmara Federal, e essa é a grande pegada que eu queria que você entendesse. Essa alteração de denominação não te dá proteção legal como tem os guardas, a polícia estadual, por exemplo. Então, mais do que a mudança da denominação apenas, o que se precisava ter é a estrutura jurídica que garanta um tratamento equânime entre a polícia estadual, a polícia federal e a polícia municipal. Quando um polícia militar, né, estadual, comete alguma irregularidade, ele cumpre a sua pena lá no Barro Branco, lá em São Paulo, entre os seus. Agora, se um guarda civil municipal, denominado Polícia Municipal, fizer alguma irregularidade que implique em ter uma penalização ou uma condenação judicial, ele cumprirá a sua pena num presídio comum, junto àqueles que ele, por vezes, reprimiu, repreendeu ou prendeu. Então não basta apenas você dizer assim, sou polícia municipal e isso é sensacional, posso dar tiro com 12, A minha preocupação é que vocês estejam suficientemente estruturados e respeitados para que, se ocorrer algum infortúnio, que vocês tenham um respaldo suficiente para não pagarem muito caro por uma precipitação ou por uma supervalorização da sua atividade. Então, esperem a lei. Quando a lei chegar, que o alcaide mude o nome para a Polícia Municipal e que, em vez de fazer jogada de marketing, faça jogadas legais. Então tem compromisso meu aqui, assim, de respeito à instituição, porque fui eu quem criei a Guarda Municipal de São Sebastião. Tenho o meu compromisso de que a Guarda Municipal precisa ser melhor tratada, precisa ser melhor amparada, precisa ser melhor guardada. Onde está o quartel da Guarda Civil Municipal? Eu, quando saí da prefeitura em 2008, eu deixei comprometido que eu construiria o quartel da Guarda Civil Municipal com instalações adequadas para acomodar. Está mantido o compromisso. Eu disse e repito já várias vezes
que o efetivo da Guarda Civil Municipal tem que ser aumentado e muito para que se possa cobrir todo o município com tranquilidade. Números colocados aqui por mim várias vezes, que nós pretendemos atingir uma quantidade de guardas municipais na ordem de 250 membros, para que a gente possa distribuir e melhorar o tipo de atividade, né? Que a gente tem que fazer esse concurso público, não pode ficar enrolando os guardas, né? Então, não me queiram mal, mas eu vou continuar sendo um protetor da Guarda Civil Municipal e, em especial, respeitar a instituição, porque ela foi criada na nossa gestão, né? Foi criada pelo governo Juan Garcia, e eu não me conformo de ver essa exposição desmesurada e irresponsável da Guarda Civil Municipal, certo? E por que essa é uma das coisas que tem que acontecer? Por uma questão simples, né? A administração pública tem que acompanhar o crescimento da cidade, o aumento populacional, a expansão da urbanização, as implantações da comunidade ao longo de todo o município, e as coisas não podem ficar estagnadas. Nós temos o mesmo número de guardas civis municipais hoje que quando criamos a guarda lá em 2007, né? Quando criamos lá em 2007. E não evolui. Os mesmos 60 guardas que nós concursamos à época, hoje temos menos do que isso na rua, ainda são suficientes para cobrir toda a demanda do município? Óbvio que não. A prefeitura tinha que ter ampliado os quadros. Então está aí um compromisso que nós vamos ter que honrar com a Guarda Civil Municipal a partir do resultado das eleições de 2025, bem entendido, né? Fazer uma observação aqui, que eu li uma matéria com relação a essa questão de expansão populacional, escrita pelo combativo, como ele gosta de dizer, Adelso Pimenta. Ele coloca um crescimento desmesurado da nossa região nos últimos 30 anos, né? Litoral Norte sofre com expansão populacional em 3 décadas, 30 anos. 30 anos. Ou seja, passou também pela minha gestão esse crescimento e nós conseguimos fazer um controle do crescimento de São Sebastião a partir de uma maior exigência de fiscalização sobre a implantação irregular dentro do território do município. Durante a minha gestão a gente teve um crescimento bastante compatível, abaixo da média do estado, mas seguramente a nossa região cresceu muito rapidamente nesses últimos 30 anos, né? Só que não é verdade que se queira criar essa fantasia para justificar a inoperância e a falta de recursos que existe hoje dentro da Prefeitura de São Sebastião, que é exclusivamente por má gestão e maus gastos. Porque efetivamente, conforme demonstrou o censo agora recém-publicado, o nosso município foi o que menos cresceu no litoral norte nesses últimos 10 anos, né? Ilhabela cresceu 24%, Ubatuba cresceu 18%, Caraguatatuba cresceu mais de 25%, né? E São Sebastião cresceu 10% nesses últimos 12 anos, 10 anos, digamos assim. Então não há justificativa para que já não tivesse adequado o orçamento da cidade a esse número de habitantes que nós temos. Introduzindo isso como o tema que vou levar adiante, que é a falência administrativa e financeira do município de São Sebastião, que veio agora à tona após 7 anos de denúncias que vemos fazendo da má gestão do dinheiro público, né? Então fica claro assim, ó, a matéria do Adelson, meu parceiro, amigo, respeito, que faz essa introdução do crescimento populacional, não tem correlação com o crescimento da cidade nos últimos 10 anos, que foi bem abaixo da média do que as outras cidades da região. Então, a justificativa do senhor prefeito dizendo que
o crescimento foi... Não houve crescimento desmesurado nesses últimos 10 anos. O que houve foi falta de critério de aplicação dos recursos para a melhoria da qualidade de vida da população. Simples assim. Dentro desse item também, eu quero entrar num tema aqui que vou debater nas próximas lives, né? Que é a questão simples e que é uma defesa, quase que uma defesa em causa própria. A população idosa, ou seja, aquela acima de 60 anos, essa sim vem crescendo de uma maneira bastante preocupante, a partir partindo-se da premissa de que os investimentos que estão sendo feitos em políticas sociais para atender ao crescimento dessa faixa populacional no município de São Sebastião é absolutamente ridículo. Não há qualquer compromisso em se criar políticas públicas para os idosos em São Sebastião. E as poucas que existiam foram relegadas a um último plano, né? Fez-se alguma propaganda, alguma política, mas não se implementou nenhuma política de atenção ao idoso de São Sebastião. E nós vamos falar sobre esse tema aí. Eu tenho recebido bastante perguntas assim, Juan, e os idosos, todo mundo fala disso, daquilo, mas e os idosos? Então eu quero mostrar uma curiosidade para vocês, né? Para que você entenda por que você tem que se preocupar com isso. Olha isso aqui, ó. Em 1980, a pirâmide populacional do Brasil por faixa etária era realmente um aspecto piramidal. A base da pirâmide era a população jovem, né, abaixo de 40 anos, né? E acima da pirâmide os mais idosos eram minoria. Então nós tínhamos realmente uma pirâmide populacional, né? Isso há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, vamos arredondar, 40 anos atrás, né? Olha que curiosa a evolução da pirâmide populacional brasileira, ó. Em 2010, olha a diferença de conformação da pirâmide. A base começa a se estreitar e a faixa das idades mais avançadas começa a se alargar. O gráfico começa a perder o formato de pirâmide, né? Perde o formato de pirâmide. A projeção para 2030 é que a base da pirâmide realmente, definitivamente se estreite e o meio da pirâmide se expanda. Ou seja, onde estão as idades mais avançadas começam a ser a maior parte da população. Nós já estamos bastante entre essas duas aqui, ó. Cresceu muito a faixa dos idosos na população brasileira, né? Melhor condição de vida, melhor assistência sanitária, né? A baixa da natalidade e tudo mais tem contribuído para isso. Agora em 2050, daqui a 20 anos, 20 e poucos anos, né? Nós teremos uma situação bastante distinta, né? A faixa daqueles que estão acima de 60 anos será extremamente grande. Então, se a gente não tiver preocupação em propor políticas sociais para os idosos, que além de dar a atenção necessária, aproveite a capacidade produtiva desta massa da população que está crescendo a olhos vistos, nós teremos uma série de problemas. Então, aqueles que vão assumir o governo agora em 2025, e eu espero que seja o nosso grupo, tem que propor programas bastante claros para atenção aos idosos de São Sebastião, além das outras faixas, por óbvio, né? Por óbvio. Mas, olhando adiante,
nós vemos que a faixa dos idosos começa a expandir bastante e precisam ter uma parcela de atenção especial do governante, né? Veja esse gráfico aqui só para ilustrar, ó. A região sudeste é a região que tem o maior índice de população com 60 anos ou mais. E nós estamos inseridos dentro da região sudeste, por óbvio, né? Então eu me proponho aqui a discutir nas próximas lives algumas questões com relação à política dos idosos, e aqueles que quiserem aportar informação, né? Tenho muitos colegas nessa faixa etária, alguns companheiros até de infância, que apresentem questionamentos, que apresentem propostas dentro das nossas redes sociais, para que a gente possa discutir esse tema com atenção. Tem a Tânia aqui está perguntando, os deficientes, doutor, dentro do mesmo conceito. É um segmento que representa um percentual bastante notável, né? Dentro da nossa sociedade, entre 8% e 10%, e que precisa ter uma visão diferenciada do poder público. Como fazer isso, né? Vou voltar lá no começo, deixa eu voltar no começo aqui para ver se você entende onde o tio Juan quer chegar, né? Olha isso que barato, ó. Olha isso que barato. Eu vejo muitos candidatos, muita gente falando assim, nós queremos promover a igualdade, né, etc. A igualdade é um conceito estranho, né, que em política pública ele não deve ser o primeiro, né? Veja, 3 cidadãos, coloque aí com que perfil você queira, deficiente físico, idoso, jovem, homem, mulher, o que você quiser. Igualdade é quando você oferece a eles a mesma oportunidade. Mas a igualdade, por vezes, não é justa. É preciso que você faça uma distribuição da administração pública que atinja pelo menos a equidade. Para quem precisa mais. Para quem precisa menos. E todos terão uma oportunidade de compartilhar com mais equilíbrio, né, as coisas da administração pública. Então a gente tem que ter esse conceito constante dentro da administração pública. O que se busca, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Olha esse aqui complicou um pouco mais, né? A desigualdade é o que mais se observa no nosso município. São as pessoas com um acesso desigual às oportunidades, né? Quando você oferece igualdade, a mesma escada para os dois, você continua a cometer alguma injustiça, porque você distribui igualmente, mas às vezes para um atende, para o outro não. Você busca então a equidade, você distribui diferentemente para aqueles que precisam mais. E aí eles talvez consigam atingir o objetivo, né? E o poder público deve partir daqui para buscar justiça. Corrigir as injustiças para que todos com o mesmo quinhão consigam atingir o mesmo objetivo. Vou dar só uma dica assim, ó. Hoje no município de São Sebastião, se você quiser um transporte para pacientes, um transporte para idoso, um transporte para deficiente, para que você o consiga, você deve ser amigo ou ter alguma ligação com algum político para que ele facilite a sua chegada ao serviço público. Quando na verdade o serviço público deveria ter uma estrutura de justiça social, onde qualquer um, independente de ser amigo ou inimigo,
conseguisse os benefícios que o poder público pode oferecer ao cidadão, tá? Então eu vou tratar isso aí com mais uns detalhezinhos nas próximas lives, porque eu sei que vai aportar uma série de apontamentos, como eu já estou vendo aqui na live, né? As pessoas fazendo alguns apontamentos que eu acho super interessantes, tá bom? Mande os seus questionamentos, as suas dúvidas, porque do meio de tudo isso a gente vai juntando ao nosso conhecimento, né, de administração pública e aos nossos conceitos de justiça social, alguns aportes que podem contribuir para isso. Então acrescentem aí, eu fico muito feliz com isso, tá? Posso prosseguir mais um pouquinho, vou prosseguir mais um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho disso aqui, ó. Presta atenção. Tchau, tchau, tchau. Eita, o raio do som. Pera. De São Sebastião, juntos é possível. Isso é uma peça publicitária de marketing divulgada pela Prefeitura de São Sebastião, que eu quero analisar dentro de dois itens. Primeiro, a canalice da peça. Boa peça, parabéns ao pessoal da comunicação. Já falei que aí dentro da comunicação tem gente de valor, hein? Continuem assim. Mas isso é óbvio, sob orientação do Alcaide, que fizessem crer que essas obras de edificação de moradias populares que estão acontecendo lá na Praia da Baleia, que elas são uma iniciativa e o maior projeto habitacional já feito no município de São Sebastião, como se fosse a prefeitura que tivesse tomado a iniciativa e que dentro dos caminhos regulares estivesse proporcionando à população de baixa renda ou das áreas de risco moradias dignas, né? Então vai aqui um puxãozinho de orelha. Não. Essas obras estão saindo em função da peça, do corpo de governo do Estado, que se solidarizou aqui com o grande sofrimento das pessoas que em 19 de fevereiro tiveram quase 70 mortos em função de uma força d'água brutal que se abateu sobre São Sebastião. E que já vinha sendo avisado desde anos anteriores pelo Ministério Público e por outros políticos, e que diziam assim: essas pessoas ainda vão pagar com a vida a irresponsabilidade e a falta de fiscalização e controle do poder público sobre essas áreas de ocupação. O governador se solidarizou aí com a tragédia e, obviamente, no início de governo, e fazendo disso também uma grande peça de marketing publicitário para mostrar a sua disposição de governar. Parabéns ao governador, nada contra, desde que só atinja a população. E ele fez essa acelerada em se produzir moradias na forma de edifícios de 4 pavimentos. E o atual alcaide tenta roubar isso como se fosse uma iniciativa dele. A iniciativa dele foi a inércia e a inoperância nos últimos 7 anos que levou à morte de muitas pessoas. E agora quer inverter a coisa como se fosse o realizador, né? E eu teço uma outra crítica assim, que nós alertamos isso bem antes, né? A obra da Praia da Baleia, eu espero que dê para ver alguma coisinha aqui, não quero ser extremamente preciso, mas vejam, essa aqui é a rodovia lá da Costa Sul, que vai até Bertioga, né? Essa é a área da Baleia, essa é a conhecida Baleia Verde. Veja que a estrada passa aqui, ó, e aqui um rio, ó.
É um rio que tem uma pontezinha aqui que passa por baixo da estrada. Não há nenhuma outra passagem de água ao longo da rodovia. E quando você olha o empreendimento que está sendo feito, esse empreendimento está sendo feito aqui, ó. Aqui é a estação de tratamento de esgoto da Sabesp, que não atende essa comunidade aqui, vergonhosamente. Ela atende outros locais, mas essa comunidade aqui, por exemplo, que no meu tempo de prefeito era desse tamaninho assim, ó, era desse tamaninho, hoje está desse tamanhão, não só tinha disso para a estação de tratamento. Mas o que eu quero que você veja, que for a minha crítica, e que tem sido crítica de alguns, que apesar da velocidade, da tensão, da disposição em criar as moradias populares, elas foram implantadas numa área não muito recomendável. E veja as minhas lives lá do final de fevereiro, onde eu já comentava isso. Esta aqui é uma área de alagamento. Essa área toda é uma área de baixio que quando chove a água sobe 1 metro, 1,5 metro, e alaga toda a região e a água foge para cá. Então eu disse e repito, estão enganando a população. Estão dizendo que vão fazer obras de drenagem nessa área. Não há obra de drenagem. Inclusive vocês veem na propagandinha oficial em que o senhor prefeito quer assumir a paternidade dos imóveis que estão sendo lá construídos, que esse terreno será elevado de 80 a 1,70 m de altura. Eu quero chamar a atenção para isso porque Deus vai permitir que eu pegue esse problema lá em 2025, se vencermos as eleições, e eu vou dar solução para isso com uma equipe técnica muito responsável. Se com essa saída exclusiva, que é o rio, essa área já alaga, imagina se você elevar aqui a altura desse terreno e a água que vinha para cá vai ter que ir para algum lugar. E o mais provável é que ela venha para cá e cause prejuízo maior a essa comunidade aqui. Então, o projeto de drenagem da região não é a elevação do terreno apenas, né? Porque isso não é drenagem, não é a elevação do terreno. Era criar novas vias de fuga para as águas que ficam represadas aqui dentro, porque seguramente o rio já não atende a demanda hoje da impermeabilização do solo que se pratica ali, que se praticou até hoje ali, e já alaga essa região. Se eu elevar aqui, eu vou condenar essa população aqui eventualmente. Então, era de bom alvitre que, independente das críticas quanto ao projeto construtivo, que é o wood frame, é um projeto inovador, etc. e tal, e que tem custo de manutenção muito alto, e que a população de baixa renda vai ter dificuldade para contornar isso aí, que se entregue as casas para a população e que a população possa ter um lugar mais seguro para morar. Mas que não se crie um problema futuro que nós vamos ter que resolver. Esta é a nossa colaboração. A crítica é com relação à enganação que o senhor prefeito quer causar, né? Porque o importante é o marketing. Todos venham aplaudir o senhor governador que está resolvendo o problema. Ele está resolvendo o problema e criando outros problemas que estarão para gestões futuras. Grandes alardes, venham prestigiar o senhor governador. Aí vai todo mundo, né? Vira o cordão dos puxa-sacos. Todo mundo querendo sair na foto, abraçando o governador, etc. Situação, oposição, todo mundo querendo tirar uma casquinha, sair na foto perto do governador, como a dizer assim, olha, não esqueçam que eu estive aí com o governador, né, para ver esse projeto, etc. E eu digo outra coisa, eu não estive lá com o governador, eu respeito o governador, e quero crer que ele está fazendo com boas intenções, mas mal assessorado pelo poder público municipal, que poderia estar advertindo que essa população pode sofrer consequências desagradáveis no futuro, e que se não houver um poder municipal competente e consciente,
condenam a um sofrimento outro. Texto também, uma outra crítica bastante rápida, assim, ó. As pessoas estão colocadas fora de sua casa, estão lá na Bertioga, estão sofrendo uma série de reprimendas e humilhações, etc. e tal. Esse mesmo procedimento poderia ter sido conduzido na forma da construção padrão, compatível com a nossa região, na minha opinião, né, que é a construção de alvenaria. Em Marizias está sendo feito de alvenaria. Quem está numa condição desfavorável por um ano, seguramente suportaria mais 6 meses para estar numa condição de moradia mais compatível com a nossa região, que são as construções de alvenaria, né? Muita umidade, custo de manutenção mais baixo, etc. e tal, e que não são exclusivamente, e também poderiam ser utilizados para isso, utilizados como peça publicitária ou estratégia de marketing. Lá em Marizias estão sendo feitas edificações de alvenaria. Lá na Baleia Verde, 500 e tantas moradias estão sendo construídas pelo sistema da construção pré-fabricada de madeira, com revestimento, etc. e tal, mas que é uma inovação que eu questiono da aplicabilidade desse tipo de construção para uma população que terá pouca condição financeira para a manutenção dos prédios e o local em que está colocada a construção, para mim, sem a adequada preparação da drenagem das águas, o que comprometerá muito mais ainda a estrutura de madeira. Você não entende nada de construção. Não, eu entendo de gente, entendo de sofrimento, entendo de pessoas que constantemente são ludibriadas pelo poder público para que eles possam se vangloriar de grandes feitos que na realidade não fizeram e criaram problemas, né? Deixar claro, muito claro, eu não tirei uma casquinha, um proveito, uma fotinho, um apulpo com aqueles que sofreram com a tragédia. Eu me limito a olhar aqueles que têm a responsabilidade de fazer pelos menos favorecidos e que façam bem. Façam bem. É assim, eu estive no Camburi, lá no Areião, terça-feira, como já disse no início da live, e após sair do nosso encontro, onde batemos um papo muito gostoso, eu falei para o Marcos assim: Marcos, vamos descer por aqui, ó, em direção à escola, ao campo de futebol, porque eu quero ver a estrutura que está sendo montada aqui para o arraial gastronômico do projeto Buscapé, né? E entramos na avenida, ou na rua, em que eu calcei durante a minha gestão, que são as últimas ruas calçadas dentro de Camburi, são da minha gestão. 20 anos depois, podemos arredondar, o pavimento está absolutamente bacana. Não há depressões, não há buracos, não há nada que desqualifique o pavimento. Porque eu era extremamente exigente com a qualidade da obra pública. E assim todos os locais. Vejam as ruas pavimentadas durante a nossa gestão, por exemplo. Então por isso que eu estou dizendo assim, ó, só porque é dinheiro público não precisa ser atropelado de baixíssima qualidade. Tem que ser feito com critério. Então eu oro um bocado e peço a Deus que todas essas 500 famílias que receberão esses imóveis lá na Baleia e as outras tantas que receberão em Marizias, na Topolândia, que sejam muito felizes e que vivam com muita tranquilidade. Mas me preocupa as coisas feitas atabalhoadas e com o objetivo de dar satisfação publicitária a problemas que se arrastam há longos anos e que nos últimos 7 anos toda essa questão de moradia popular foi relegada ao último plano. Não obstante os contratos milionários que se fizeram para justificar trabalhos, não é verdade?
meus respeitos ao governador, que ele conclua o trabalho, certo? E o meu pouco caso com esse puxa-saquismo ignóbil que se faz nessas épocas para produzir material de propaganda para campanhas eleitorais. Estarei sempre do lado da população, mas levando verdade, não enganação, tá bom? Porque em São Sebastião é assim, ó, tudo tá muito difícil, tudo tá isso, tudo tá aquilo, mas eu quero tratar desse último tema. A ministra Rosa Weber, agora, durante esse mês, ó, precisamente no dia 3 de julho de 2023, ainda durante esse mês, né, ela negou um embargo de declaração impetrado pela Prefeitura de São Sebastião, que queria liberar aqueles recursos dos royalties que estão em disputa com o município da Ilhabela, certo? Eu me atento a isso aqui tecnicamente. Eu adverti vocês. Essa tragédia que se abateu sobre São Sebastião vai ser motivo das mais monstruosas falcatruas dentro do município de São Sebastião, como já foi a questão do Covid aqui em 2020, 2021, né? E vão contar com o ovo no fiofó da galinha em relação à questão do dinheiro dos royalties. E agora no dia 3, veja isso aqui, ó. Vistos, relatados e discutidos esses autos, acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal em receber os embargos de declaração como agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora e por unanimidade de votos, não foi a Rosa Weber quem votou, todos os ministros votaram para que não se distribua o dinheiro dos royalties que está depositado em juízo nessa pendenga entre o município de São Sebastião e o município da Ilhabela. Eu falei isso para vocês, que isso aconteceria. Alguns causídicos até me interpelaram e disseram, eu falei, não, é a questão do direito. É a questão do direito. Esse é o trabalho dos advogados contratados. Levar até as últimas consequências aquilo que ele acredita. Então, esses royalties virão para São Sebastião, hoje 1,5 bi, sim, eles virão, eu tenho convicção de que virão, mas eles virão após uma imensa batalha judicial, uma imensa batalha judicial, que poderá se arrastar aí até o ano que vem. Do ponto de vista de cidadão, eu já estou convicto de que esse dinheiro é de São Sebastião e virá, certo? Do ponto de vista político, eu entendo que a população está sofrendo lá na Costa Sul e as coisas não estão sendo feitas, não por conta de não vir esse 1,5 bilhão, porque esse 1,5 bilhão não tinha sequer previsão no orçamento do município de São Sebastião, né? Era um dinheiro que poderia vir e eventualmente virá. Então, do ponto de vista político, por conta da má gestão e da falta de compromisso do poder público atual em fazer gestão humana e eficiente dos recursos, é bom que isso tarde a vir, porque senão esse dinheiro será muito mal gasto. Isso não vai retornar em nada. O prefeito usa argumentos que eu acho que não encontram respaldo em lugar nenhum. E faz publicar nos meios de comunicação que estão sob o seu controle assim: justiça, a decisão que pode resgatar a dignidade da população marcada pela catástrofe. Ou seja, só vai haver solução para a catástrofe se o STF liberar esse dinheiro que está colocado. Não, esse dinheiro não estava previsto. E tudo que foi resultado da catástrofe já está sendo pago pelo governo federal, pelo governo estadual. O município não tem nenhuma reserva como deveria ter para fazer a atenção a essa população,
porque é previsível que dentro de um orçamento de 1,5 bilhão, você tenha condição de conter alguns gastos para atender essas demandas mais urgentes. Então a população e a catástrofe, as sequelas ainda lá nas áreas, estão recebendo a atenção devida do governo federal e do governo estadual, mas não tem nenhum investimento municipal, porque a prefeitura está falida muito antes da catástrofe. Oh, Juan, não é verdade? Sim, é verdade, eles próprios assumiram isso. E agora, veja aí agora, a empresa de ônibus está sem receber o que lhe devem, que eu acho que é exagerado, mas que lhe devem há 3 ou 4 meses. A empresa de lixo está sem receber a sua fatura mensal. A prefeitura paga apenas da fatura aquilo que são os impostos que a empresa deve. A empresa chamada Unidui, que era parceira do senhor prefeito, locação de máquinas e caminhões a rodo, acaba de ir embora do município por falta de pagamento, deixou todos os empregados aí a ver navios e lhes disse que se eventualmente sair esse dinheiro dos royalties, o prefeito vai pagar a gente volta aqui e resolve a questão. A empresa contratada para limpeza das escolas, etc., está sem receber já há quase 4 meses. Isso não é por conta da catástrofe, isso é por conta de que a gestão do 1,5 bilhão, transpondo isso para os outros anos, né, que respeitadas as diferenças eventuais, é o orçamento do município, 1,2 bilhão, 1,3 bilhão, não consegue dar conta da manutenção dos serviços básicos que são destinados ao cidadão sebastianense. Então eu considero uma tremenda malandragem, atribuir essa falência e esse abandono que está no município de São Sebastião, e é repetido inúmeras vezes isso pela comunicação da prefeitura, um bom departamento, por sinal, até não entendo por que a Secretaria de Turismo está fazendo a contratação de uma assessoria de imprensa, tantos comunicadores que tem na prefeitura de São Sebastião, mais de 40, né? Não encaixa que o prefeito diga que aqueles que estão discutindo isso em alto nível, eu me proponho a discutir em alto nível, não estou do lado do prefeito da Ilhabela, não sou apoiado como candidato a prefeito pelo prefeito da Ilhabela, não sou apoiado como candidato a prefeito pelo prefeito de São Sebastião, eu sou 100% de São Sebastião, eu não estou no bolso, nem do patrocínio de nenhum dos dois. Não devo a eles prestação de contas, devo à comunidade. Então, quando ele faz uma afirmativa dessa aqui, ó, olha isso. Você joga contra a sua cidade? Tomara que a sua alma arda no inferno. A minha não, porque eu não jogo contra a minha cidade. Eu jogo muito a favor da minha cidade. Eu estou orientando que isso aconteceria há muitos anos. Desde o início dessa gestão eu tenho dito, são incompetentes para gerir o dinheiro público, a cidade vai falir. E faliu. Então, da mesma maneira que ele manda que a sua alma arda no inferno, parece aquela novela da Globo, né? Ele com constância vai aos cultos e às igrejas pedir a orientação divina. Ou seja, me poupe, né? Poupe a população de São Sebastião dessa vergonha, dessa humilhação de estar mendigando, quando na verdade São Sebastião é uma cidade bilionária e não precisava estar passando por isso. Então,
Eu gostaria de falar umas cositas aqui, mas eu vou me ater ao tema. São Sebastião precisa se levantar contra esse método que usam de assumirem a prefeitura de São Sebastião, à custa de muito dinheiro e de patrocinadores externos ao município. E depois isso custa caro e quem paga é a população. Dessa vez de uma maneira, entre aspas, injusta, em função de uma catástrofe que se abateu sobre a costa sul de São Sebastião. Que também aqui no centro, né? Aqui no Itatinga também tivemos consequências gravíssimas. E isso tudo poderia acontecer, mas o poder público tem uma condição de respaldar essa comunidade. Agora, isso revelou de maneira às escancaradas tudo que tinha por trás do bastidor. A culpa de toda a falência do município de São Sebastião é de gestão equivocada, é de gastos exagerados, é de desvio de recursos, é do uso do dinheiro público para o enriquecimento daqueles que orbitam ao redor do poder. Eu vou continuar falando sobre isso, mas eu vou mostrar e provar, né? Como estou mostrando e provando. E entenda perfeitamente a minha crítica. É um direito meu, como é um direito seu. Só que eu não vou enrolar ninguém, não. É muito sério o trabalho que o eleitor tem que fazer na próxima eleição, agora de 2024. Entregar a cidade na mão de pessoas que tenham responsabilidade e que tenham capacidade de gerenciar crises e de gerenciar principalmente esse orçamento bilionário que São Sebastião tem. E eu sei que você está se preparando para isso. Nós estamos nos preparando para isso. Nós queremos uma São Sebastião mais respeitosa com a sua comunidade e menos enganação e enrolação. Basta. E os senhores patrocinadores de candidatos pouco preparados para assumir o governo, contenham-se. Os seus sonhos e devaneios de poder não podem prejudicar os quase 80 mil moradores da nossa cidade. Pense sobre isso. Quinta-feira, apesar de que a semana que vem eu tenho um monte de compromissos em São Paulo, voltarei com excelentes notícias, mas quero crer que eu consigo fazer a live na quinta-feira. Vou avisar vocês e espero contar com a sua presença aqui. Deixando mais um recadinho, só para não dizer que não falei das flores. Quarta-feira será dia 2, né? Dia 2 de agosto. Eu vou fazer um encontro no Morro do Olaria, aqui na Topolândia, ali na área de lazer construída durante a nossa gestão, ali na praça, na quarta-feira, às 7 da noite, eu vou para lá me encontrar com os moradores. Se você é morador da Topolândia, Itatinga, Olaria, e tem interesse em travar um bate-papo com o Dr. Juan, quarta-feira que vem, 19 horas, aqui no Olaria, ali na área de lazer, que foi produto da nossa gestão. Um grande abraço, quinta-feira nós nos vemos, certo? Sem Spectreman, sem Barbie, mas com muita verdade para a população da minha querida cidade. Um abraço!